É uma grande alegria, um privilégio estarmos juntos. A partir de agora começamos a edição de hoje da Entrevista do Dia, o nosso espaço do telejornalismo local aqui na TV Serra, canais 26 e 526 da NET. O que é daqui você vê por aqui. Nossa gente se vê e se encontra na TV Serra. Hoje eu tenho a alegria de receber aqui nos estúdios, nesse primeiro segmento da Entrevista do Dia, o consultor de empresas, o administrador Gilberto Galafassi. Logo mais vai estar conosco também a sua esposa, a Márcia Regina Mente Galafassi. Gilberto Galafassi e Márcia Galafassi percorreram há poucos dias o caminho português a Santiago de Compostela. Foram mais de 200 quilômetros de caminhada. E ainda no ano passado, o Gilberto Galafassi fez o caminho francês com mais de 800 quilômetros percorridos até chegar a Santiago de Compostela. E o Galafassi tem tido um gosto muito grande por estas caminhadas, por estas ações. Já tem feito também aqui o Caminhos de Caravaggio, partindo lá de Canela e chegando no Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio. Galafassi, é uma alegria te receber aqui nos estúdios da nossa TV Serra pela primeira vez, e eu espero que seja a primeira de uma série de visitas tuas também à nossa TV Serra. Te cumprimento, bem-vindo, tudo bem? Leandro, muito obrigado pela oportunidade, é sempre bom a gente poder estar aqui, é bom ver essa evolução, é um prazer estar aqui na TV Serra e é mais uma alternativa, né, para quem tem aí a oportunidade de acompanhar assuntos nossos aqui, locais, né, que é bem bacana. Com certeza, além da NET nas redes sociais também, enfim, conteúdo nosso, do nosso jeito, da nossa cara, com a nossa identidade e a oportunidade de Farroupilha também se encontrar. Bom, mas me fala, mais um desafio, a tua vida tem sido de muitos desafios e depois daquele grande desafio, daquele desafio provocador de fazer o caminho Santiago de Compostela no do lado francês, agora veio o outro caminho, o caminho português e na companhia de tua esposa. Também foi um momento especial, diferente daquele primeiro? Os caminhos, assim como a vida, cada dia é um dia diferente do outro, embora sejam as mesmas pessoas e a gente esteja na mesma, né? Mas sim, o caminho português é o segundo caminho mais utilizado pelos peregrinos para ir a Santiago de Compostela. O caminho português ele parte desde Lisboa até Santiago, na casa de 600 e poucos quilômetros, mas o mais percorrido mesmo é de Porto a Santiago, onde tem uma estrutura muito mais parecida, adequada, muito mais de encontro àquilo que tem lá no caminho francês, que parte do sul da França. E a oportunidade de estar o casal fazendo o caminho é legal. Por quê? Porque por ser uma experiência boa, por ser uma experiência que vale bastante a pena ser feito, ela tem todo o sentido da gente fazer junto. A gente caminha junto já há mais de 30 anos na vida, né? 33 anos aí que a gente caminha junto. 31 anos de casado, 2 anos de namoro. E agora veio essa oportunidade, 20 e poucos dias, como se fosse um retiro, né? Porque a gente acaba ficando e de uma forma diferente, porque a peregrinação ela é feita só com as coisas que cabem dentro de uma mochila. Com poucas coisas. Com poucas coisas. E cada vez que a gente viaja, eu diminuí bastante daquilo que eu levei quando eu fui o ano passado e me dei conta que dá para levar menos coisa ainda. E a vida dá para enxugar um pouco mais? Porque o caminho tem essa semelhança com a vida. A gente na vida carrega pesos desnecessários. Não necessários, não adequados. E a gente, às vezes, reclama que está sempre cansado. No caminho, a gente tem isso materializado. Ou seja, se você carrega uma mochila com aquilo que você não precisa, você vai ter um peso excessivo daquilo que você não precisa. Então, é interessante que você consegue fazer essa conexão, né, da experiência de vida com a experiência do caminho. E por que o caminho, essa forma de fazer o caminho, quando você falou na abertura, tomou gosto por essa questão. Eu estudei muitos anos, a Márcia, minha esposa, me apresentou na época, gravou lá o Globo Repórter, já contei essa história, me apresentou o caminho de Santiago.
Eu, quando olhei para aquilo, deu uma ligação direta, porque eu disse, eu quero fazer Sim. isso, é uma coisa que eu quero fazer. Só que, para poder caber essa experiência dentro da minha vida, eu tinha que ter a oportunidade de mudar. Adequar a tua vida. Adequar a minha vida. E adequar a minha vida significava, primeiro, ter um pouco de liberdade de agenda, de poder fazer. E por estar vinculado à empresa, eu fiquei muitos anos adiando isso e dando espaço. Claro que não tem nenhum problema de ter adiado, muito pelo contrário, eu acredito também que as coisas acontecem quando elas têm que acontecer, e a questão do caminho foi bem isso. Então, o ano passado, com o meu desligamento, a minha ida para um sabático, o caminho é uma das melhores formas que tem de você fazer isso, porque você se desconecta de uma parte da tua vida e se reencontra com outra. Se conecta com você. Uhum. E a questão de estar no casal, a gente se deu conta, depois de 20 e poucos dias, quando nós estávamos quase terminando lá em Madrid, e a gente se olhou e disse, pô, tu viu que, primeiro, a gente conseguiu ficar longe das meninas, que é uma coisa, a gente tem filhas de 24, de 16 anos, e esses últimos 25 anos, né, têm sido intensos com relação aos filhos, porque todo dia filho demanda, você tem um menino lá que, filho demanda o dia inteiro, o filho você tem que, quando ele é pequeno você tem que cuidar porque ele é pequeno, quando ele é um pouquinho maior você tem que cuidar porque ele é maior. O acompanhamento quando e assim ele vai. é adolescente você tem que ter um cuidado redobrado, e quando eles são adultos, eles fazem uma troca diferente com você, sim. Então você também tem que estar disponível. E um dia você se dá conta que você está disponível para todo mundo e você não está disponível para você mesmo. A questão de fazer o caminho, a questão de ir para o caminho e de pegar gosto, eu já estou planejando o próximo, é justamente isso, ou seja, é fazer essa conexão. Como eu não tenho mais uma obrigação, aspas, formal de estar o tempo inteiro à disposição de alguém, eu me permito estar à disposição, à minha disposição. E uma série de outras coisas. A prioridade é com você mesmo. Então, hoje de manhã, quando eu caminhava, né, eu fiz academia de manhã cedo e saí de manhã, eu faço isso regularmente 3 vezes por semana, e caminhando na rua encontrei um amigo, ele disse, pô, e daí continua caminhando? Eu disse assim, essa caminhadinha aqui é aquela que depois me dá o suporte que eu preciso lá. Por quê? Porque a gente tem que estar preparado também fisicamente, né? Mas, de fato, então esse caminho de português é um caminho um pouco diferente, percorre metade, mais ou menos, são uns 250 quilômetros, percorre uma metade dentro de Portugal, e a outra metade dentro da Espanha. Então a gente sai de Porto, Portugal, que é uma cidade maravilhosa, uma cidade... A gente saiu daqui, foi a Lisboa, de Lisboa a gente tomou um ônibus até Fátima, foi a missa lá em Fátima, que também tem... A gente colocou Santuário de Fátima. O Santuário de Fátima lá em Portugal. A gente colocou o primeiro carimbo lá em Fátima, foi na missa, e o padre que estava rezando na missa disse, os peregrinos, porque ele percebe, né? Estava de mochila dentro da igreja, né? Lá naquela igreja subterrânea. E depois a gente tomou um outro ônibus e foi a Porto. Porto é uma cidade bacana, porque é uma cidade que ela está no estuário do rio lá, e do rio Minho, né? E ela é uma cidade bem estruturada, né? Bacana. Eu acho que é a segunda cidade até de Portugal, não tenho assim um conhecimento muito sobre. Mas é uma cidade bem organizada e bonita. A gente acabou ficando 2 dias lá em albergue, num albergue coletivo, né? já com o espírito de caminho, não em hotel. E no dia 28, então, de setembro, da Igreja da Sé, que é a matriz lá de Porto, no sábado, a gente partiu em direção a Santiago de Compostela. E com relação a esse caminho, esse trecho português que liga a Santiago de Compostela na Espanha, Galafassi, como é que é a questão do relevo? Tem muita subida, muita descida ou é mais plano, como o pessoal diz por aqui? A gente olha no guia e a gente parece que ele é mais plano, mas na verdade ele é sim acidentado. Um pouco mais íngreme. Ele é um pouco mais íngreme, ele passa por lugares... também tipo trilha mesmo, né? Uns lugares, pedra solta, umas coisas, e ele passa por muitos lugares, esse caminho específico, ele passa por muitos lugares que as calçadas são muito irregulares. Por que são irregulares? É que não são de paralelepípedos, são pedras menores e elas dão uma irregularidade, então fica um piso duro, né? Um hard de um piso, né? E descompensa um pouquinho. Mas
Mas é tranquilo, né? Essa vez nós pegamos só um dia praticamente de chuva, não pegamos muitos dias de chuva. A temperatura, porque lá agora nós estamos ingressando no período do inverno, é outono lá? Outono, sim. Outono. Dia 21 de setembro começou o outono lá, sim, aqui Sim. começa a primavera. E a temperatura começa a se embaixar, de manhã um pouco mais fresquinho. Nada que um quebra-vento, né? Uma daquelas jaquetas de plástico lá em cima de uma camiseta não resolve o problema, até porque a gente não tem muita alternativa, né? E para chuva também. E depois caminhou meia hora, uma hora, já começa a arrancar, descascar, porque o calor, né, o corpo começa a reagir e a gente acaba se esquentando. Claro, encontrando sempre muitas pessoas caminhando, fazendo amizades e enfim, o que eu lembro de uma frase que você disse no Almoçando com a Sixi também, numa entrevista na TV, de que como é bom quando você está caminhando, você olha, vê pessoas ao lado e estas pessoas também estão caminhando, daqui a pouco com seus problemas, mas caminham em busca de o encontro consigo mesmo. Sim, bastante oportunidades. Um exemplo, nós encontramos uma senhora que era dos Estados Unidos, caminhava sozinha e num passo bem estreitinho. Aí no outro dia a gente viu ela caminhando com a menina que era da Palestina. Aí nós conversamos um pouco com essa menina, aí depois no outro dia vimos a senhora de novo, sozinha. E aí lá pelo quinto, sexto, sétimo dia, sei lá, essa senhora quando via a gente tinha uma reação. Por quê? Porque aqueles que estão no mesmo ritmo, que estão no mesmo trajeto, criam uma certa intimidade. Nós encontramos também um casal aqui de Florianópolis, que eles moram e trabalham em Florianópolis, eles fizeram ano passado junto, né, um casal, o Caminho Francês, também estavam lá, a gente acabou se relacionando um pouco com eles. Conversamos com bastante gente de vários lugares do mundo, americano que tenta falar português, gente de vários lugares. E claro, encontramos, por exemplo, um padre alemão com um grupo de jovens e ele tocava, não é um violão, porque é meio arredondado lá, ele tocava e cantava e tal, e depois a gente via que a molecada estava cansada e no outro dia a gente já via o padre conversando com alguém. Aí no último dia nós encontramos duas meninas, quando nós estávamos quase chegando em Santiago, desse grupo, e perguntamos do padre lá que tocava, né? Ah, sim, tá. Ela disse, o cara é padre. Ela falou, aí que eu descobri que ele era padre, porque ele não tinha a veste de padre. Sim, a identificação. Não tinha identificação, não tinha o colarinho duro. O klezma. Né? Ele estava normal. Colarinho duro, colarinho duro, E aí é o jeito que eu consigo entender. E aí o seguinte, aí eu disse, mas por que ele conversa? Não, é justamente isso, ele escolhe alguém naquele dia para bater um papo. E estando nessa vibe, quer dizer, é uma oportunidade bacana de fazer isso, né? Sim. Então eu imagino, né? Eu imagino transportando isso para o mundo que eu vivi que eu vivo ainda, né? Porque eu sou consultor hoje, eu estou dentro de empresa. Mas numa outra realidade, num outro formato. Se a gente pudesse fazer um treinamento com as pessoas num negócio desse, é bacana, porque é uma vivência interessante, sabe? Por quê? Porque tu desliga a pessoa, tu está desligado do teu mundo, de um tipo de mundo, e te liga num outro, naturalmente. Sim. Naturalmente. Então, bacana sim, bastante gente. E às vezes uma dificuldade de comunicação e a gente vai tentando encontrar. Mas eu sou no italiano? Então sou italiano, daí já fica mais fácil, né? E aí o pessoal, o inglês meio macarrão, que a gente fala um pouquinho e tal, se vira. Certo. A gente fala, na verdade, eu ouvi uma frase essa semana que eu achei bacana. Um camarada perguntou num grupo desse que a gente participa, assim, qual é a língua que eu mais falo no caminho? Aí um cara respondeu, peregrinês. Ou seja, o que tu quiser falar, tu fala porque as pessoas entendem. Entendem, sim. Estão todas no mesmo caminho. Estão todas na mesma direção. Situação. Com certeza. Eu até queria, para concluir o bloco do programa também, e te provocar nesse sentido, Galafassi, porque quem te conheceu e quem te conhece agora vê a tua mudança enquanto pessoa também, e eu não estou aqui criticando de forma nenhuma, mas tu tinhas uma vida muito ligada, não era em 320, era muito mais do que isso, enfim, um piloto automático violento, e agora tu és um sujeito, tu és uma pessoa diferente. Estas caminhadas têm te ressignificado a tua vida? Sim, eu sou a mesma pessoa, mas me permitindo as circunstâncias diferentes. Então aqui a gente tem uma prova de que se a gente age mais natural, se a gente consegue viver um ritmo de vida mais
normal, a gente fica melhor. Hoje de manhã eu tive uma situação interessante. Eu conversei com um empresário, e eu estava conversando com ele e eu perguntei a ele, como está o teu ritmo? Ele disse assim, para resumir, sobre remédio. E eu chegou uma época da minha vida como executivo que eu tinha que tomar alguma coisa para poder segurar um pouco até a ansiedade, a adrenalina e tal. E aí, o que acontece? Eu conversei bastante com a minha médica, né, que cuida dessa parte, com a médica endócrina, a doutora Fernanda, eu não quero mais tomar remédio, porque enquanto eu tomo esse remédio, eu fico fora do meu eu normal. Sim. E eu sou uma pessoa diferente por causa disso. Eu me adapto, eu fico mais adaptado a uma circunstância, mas eu não consigo me sentir bem e me sentir normal tomando medicamento. E logo depois que eu saí, né, que eu me descompatibilizei lá da empresa que eu trabalhava, eu acabei então abandonando e é interessante como tu te dá conta das coisas diferentes. E vou te dizer uma coisa, eu agora estou trabalhando num projeto bem interessante, que oportunamente a gente vai ter oportunidade de conversar, se for o caso, contar um pouco dessa história que vai ser, é um projeto bem interessante dentro de uma empresa, uma empresa que tem é uma empresa grande, que tem bastante pessoas que trabalham e tal. E é uma empresa que vive na área de tecnologia, então as mudanças não são mais mês que vem, não, todo dia muda alguma coisa. Então é um ritmo, também um ritmo frenético. Mas eu noto que eu estando num outro ritmo, estando numa outra dimensão, eu consigo resolver as coisas com muito mais tranquilidade e com muito menos desgaste e menos esforço. Com certeza. Galafassi, te agradeço. Em seguida a gente volta com o segundo bloco do programa e vai estar aí a tua esposa também colocando. Estou curioso para saber, para ouvir o relato da Márcia também, porque na verdade a Márcia foi quem fomentou lá no início e instigou o Galafassi a fazer o caminho de Santiago de Compostela, um caminho partindo da França, né? E agora o casal fez junto um outro caminho, o caminho português a Santiago de Compostela. Então logo a gente volta, mas te deixo com a palavra final. Olha, muito obrigado. Como eu disse antes, a ideia aqui da gente é compartilhar, é provocar as pessoas. Existem diversas formas da gente transformar a vida da gente, fazer de uma forma diferente. Eu fico feliz quando você diz que percebe um ritmo diferente. Eu não era 220, era 380, já tinha passado. Às vezes era 400 e não sei o quê. Sim. Mas o que ocorre? Mas o importante é a gente ver que a gente tem a oportunidade, está dentro da gente. Os problemas estão dentro da gente, mas a solução também está dentro da gente. E eu confesso que eu estou também curioso para saber o que a Márcia vai falar. Então tá, aguenta aí, a gente vai para o espaço do intervalo comercial, em seguida a gente volta então com a entrevista do dia, conversando com a Márcia Regina Mente Galafassi, a nossa convidada para o segundo segmento da entrevista do dia. Fiquem ligados, a curiosidade é grande, a gente mata logo logo. Juntos nossa gente sonha, juntos nossa gente cresce. Juntos nossa gente educa, nossa gente inova e se fortalece. Acreditamos na cooperação e na força da cocriação para gerar uma conexão entre sonho e realização. Fazer o bem por nossa região e ser agente da transformação. Plantar, construir e caminhar, então todos juntos na mesma direção. Sicredi Serrana, juntos nossa gente vai mais longe. Ô velho, tá difícil pra ler esse jornal, tô enxergando muito pouco, minha velha. Eu preciso me comprar uns óculos, minha velha. Mas vai lá no Mercadão dos Óculos. Qualidade com preço justo você só encontra no Mercadão dos Óculos. Olha, velho, que coisa linda que tá passando por aí. Nossa, bonita. Rede de óticas Mercadão dos Óculos, Farroupilha, na Júlio 852.
A Bitcom você já conhece, é a internet banda larga para navegar em velocidade turbo. Agora a Bitcom também tem a melhor TV por assinatura, com mais de 240 canais e um acervo com mais de 25 mil títulos para assistir a qualquer hora. E aí, qual você escolhe? As duas, claro. Bitcom TV e internet, é multiplataforma e multicanais. Mão na internet, olho na TV, viva conectado! A entrevista do dia já está de volta aqui na nossa TV Serra, canais 26, 500 e 26 da NET em Farroupilha e ainda pelas redes sociais no Facebook e também no YouTube. Hoje, agora com a presença aqui nos estúdios da Márcia Regina Mente Galafassi, a esposa do Gilberto Galafassi, a Márcia também vai partilhar conosco a partir de agora um pouco do seu depoimento, do seu relato, do impacto na vida dela com a realização do caminho português a Santiago de Compostela. O casal fez junto o caminho a partir do dia 28 de setembro, iniciando da cidade de Porto, em Portugal, e depois, claro, chegando lá então a Santiago de Compostela um pouco mais e uma dezena de dias, 11 dias caminhando. Márcia, num primeiro momento te agradeço pela tua disponibilidade, por estar com a gente aqui. Bem-vinda, tudo bem contigo? Tudo certo. Tudo agradeço tranquilo? Pela oportunidade de poder compartilhar com os amigos, com o pessoal, sobre o que aconteceu no caminho, né? Eu quero, antes de você falar do caminho, eu quero começar um pouquinho mais para trás. Tá. Quando você tomou a decisão de acompanhar o Galafassi e o Gilberto junto nesse caminho, a proposta de fazer o caminho português partiu dele, partiu de você ou dos dois juntos? Não, foi ele disse assim, vamos fazer o caminho, aí eu disse que sim. Foi assim, a gente começou a fazer caminhadas com várias pessoas que fizeram já o caminho, né? Certo. E tem gente rodada de 1.200 quilômetros, de 6.000 quilômetros, tem muita gente que caminha, né? E a gente vai acompanha também algumas pessoas que chegam no caminho de Caravaggio, e a gente vai e conversa com esses peregrinos, né? E aí a curiosidade começou a aumentar. Sim. Entende? Foi alimentando. Sim, foi sim. Foi assim, porque o que acontece? Poxa, será que eu vou sentir a mesma coisa que o pessoal sente? Porque eu gravei para o Gilberto, mas o caminho, quando eu gravei para ele, eu tinha certeza que era a cara dele. E não a minha. Entende? E com o passar do tempo, eu fui me apaixonando também. Até pela convivência, né? E pelo relato das pessoas também. Sim. Aí eu sou muito curiosa, sou uma pessoa bem curiosa. Então eu disse assim, não, eu vou fazer o caminho, vamos ver como é que vai ser. Vamos vou encarar Vamos colocar a cara para bater. Isso aí, vou encarar essa Sim. perspectiva diferente. Desde o momento em que ele te convidou, a tua resposta foi sim na hora. Sim. Vamos juntos, foi isso, né? Vamos juntos. Vamos. Bom, e aí? Aí eu pedi para ele esperar terminar o inverno, porque senão eu não consigo ir. Claro, Mas claro. aí, então, a gente... Vocês ajustaram a data, definiram a melhor data. Exato. Ok, né? E aí... Bom, aí para o homem, para nós homens, daqui a pouco, não é a regra geral, né? Mas a maioria dos homens viaja com menos coisas, né? A mala do homem é sempre menor do que a mala da mulher. Como é que foi para a Márcia também preparar a mala ou a mochila, já que não tem como levar junto muita coisa, como o próprio Galafassi disse. Você conseguiu reduzir bem esse lado também dos pertences? Muito bem, muito bem. E se eu tivesse que fazer o caminho de novo, reduzo mais ainda. Mais ainda. Dá para tirar mais coisa. Sim. Eu me preocupei, eu ficava com medo se eu fosse passar frio, se fosse passar calor, então, mas eu levei 2 camisetas de manga longa, 2 de manga curta, poderia ter levado uma de cada, que dava tranquilo, né?
Mas assim, o problema é que quem tem cabelo comprido precisa shampoo, precisa condicionador e escova, não é escova pequena, mas enfim, eu consegui compactar bastante. A minha mochila, ela pesou 6 quilos. 6 quilos. Sim. Mas dá para reduzir mais? Dá para reduzir, pode tirar algumas coisas, dá para reduzir ainda. 1 quilo acho que eu consigo tirar. Bom, chegando. Aí vocês tomaram o voo em Porto Alegre, é isso? Porto Alegre? Isso. Foram até Lisboa, é isso? Isso. Chega no Santuário de Fátima, que é praticamente a abertura do caminho. Sim. A emoção de estar lá em Fátima. É grande, é muito grande. Eu já tive outras vezes lá, mas a gente foi para lá, a gente assistiu uma missa. E na missa eu senti já que eu estava bem apegada já, sabe? Porque tu te emociona. Exato, no espírito da coisa. Então, assim, ó, durante a missa, eu me emocionei algumas vezes. A missa deles é linda, né? É uma missa que realmente te comove. E a gente estava se preparando espiritualmente para ir para o caminho, né? Porque, enfim, ele já tinha enfrentado 800 quilômetros. Já tinha feito um Santiago de Compostela. Já sabia já como tinha feito um caminho de Caravaggio. Funciona. Eu não sabia como o meu corpo ia reagir, como que ia ser. Porque assim, ó, eu tenho força de vontade, mas eu não sabia se eu ia conseguir. A capacidade física. Exato, até porque eu não subestimei o caminho, mas eu não tive tempo para me preparar. Eu vim do inverno, é bem complicado. Sim. Setor malheiro, né? Setor malheiro. Outra coisa, pode me convidar para trabalhar, mas para fazer exercício físico, além de caminhada, eu não gosto. Sabe? Eu gosto de caminhar. Então, também, outra coisa, eu sou um pouco preguiçosa, assim, se tem um morro, eu vou dar uma curva, vou para um outro lado, mas enfim, eu consegui enfrentar o caminho de forma bem boa. Chega o momento de definitivamente começar a caminhar. E o que se passava na tua cabeça naquele momento? Começou agora, depois da missa de Fátima, começou o trajeto, agora sim é realidade. O que passou na cabeça? Sim, aí eu tinha medo de não conseguir. Era o meu maior medo. O temor. Eu tinha medo de não conseguir. E daí durante o caminho o primeiro dia já fiz as bolhas. Aí todos os dias eu fui aparecendo com bolhas novas. E daí eu ia na farmácia toda vez procurar uma novidade para conseguir, como é que eu vou dizer, organizar as bolhas para poder botar os pés. Amenizar as bolhas. Isso aí, mas tu tem que te organizar também ali dentro do pé, porque começa a doer, tu começa a pisar descompassadamente, aí tu faz bolha nos outros lugares, né? Porque afeta a coluna. Mas graças a Deus eu não tive problema nenhum, além das bolhas. Sim. E esse ato de caminhar também foi uma desconexão de uma realidade que você mantinha e mantém ainda, mas enfim, do trabalho, da família. Foi uma forma de dar um freio no momento e abrir uma outra janela na tua vida? Sim. Sim. A gente... Tu vai fazendo o caminho e vai passando um filme na tua cabeça. Isso eu ouvia das outras pessoas, mas eu achava que era meio... não sei. Não... estão falando por estar falando. Tá falando, mas também a gente não sabe, né? Porque quando tu não sente, tu fica na dúvida. Sim. E realmente passa um filme na tua cabeça, tu revê todas as coisas que tu fez na tua vida, as etapas, né? E o caminho, ele vai te proporcionando... a cada dia essas etapas que tu vai passando. Então, tu passa um dia, conseguiu sobreviver aquele dia na caminhada. Ufa, amém. Aí tu vai, toma um banho, te organiza, bota as pernas para cima e no outro dia tu tá inteiro para caminhar de novo. Eu não consigo entender isso. E é tudo de novo. E é tudo de novo. Tudo de novo. Mas assim, os primeiros minutos que tu começa a caminhar, dói muito. Dói as pernas, assim, até esquentar os músculos, né? Depois vai embora. Né? E o que acontece? A cabeça começa a lutar contra o corpo, né? Tu começa com dor, que nem eu tive as dores das bolhas, a cabeça começa assim, mas pra que isso? Por que isso, né? Vou parar. Chegou a ver algum momento que você disse, vou desistir, vou parar no caminho? Eu não pensei, tive vontade, mas como é que eu vou te dizer? Mas eu ia me frustrar muito se eu tivesse parado, entende? Sim. Ia ser uma frustração muito grande e eu também tinha medo de comprometer o caminho do Gilberto.
né? Porque eu não estava preparada assim, com a experiência que ele já tinha, né? É diferente quando você vai sozinho e Certo. é um esquema, mas que nem ele já estava bem, ele sempre caminhava na frente, eu sempre atrás. Eu disse, eu estou sempre na retaguarda. Mas é que também lá os caminhos são meio íngremes, assim, e Morros. morros, mas mesmo assim a estradinha, as trilhas, elas são tudo meio... um fica aqui e o outro fica aqui embaixo, sabe? Sim. E daí o que fica no lado de baixo caminha mal. Então todo mundo tem que ficar pro lado do melhor da trilha, né? Certo. Para caminhar, senão tu fica meio descompensado, né? Com uma perna mais alta, outra mais baixa. Então não dá para caminhar um do lado do outro, daí eu sempre atrás, né? E teve um momento no caminho que eu estava com muita dor, mas eu não sou de ficar reclamando, de falar. Sim. Não é lamentona, como a gente diz, Não, não fico né? me lamentando. Só que eu me lamento sem perceber. Eu estava gemendo. E passa uma pessoa e pergunta se eu estava bem. Aí eu disse, Gilberto, Olha o que está acolhida. acontecendo? A mulher pediu se eu estou bem. Ele disse, claro, tu tá gemendo. E eu não sabia que eu estava gemendo. Aí foi uma coisa assim até... Agora eu dou risada, né? Mas na hora eu me assustei comigo mesma. Certo. Nossa, eu tô gemendo. É que eu tava com dor mesmo, né? E foi embora. E aí depois teve um outro dia que as bolhas estavam estava muito machucado o meu pé. Eu estava caminhando de sandália. E teve assim, ó... Tem uns picos assim que dói e depois para, depois dói de novo... E dá aquelas paradas, né? E eu tava chorando no caminho. E aí veio uma senhora portuguesa e disse assim pra mim, minha filha, Deus não quer esse teu sofrimento. Eu disse, meu Deus. Olha que aprendizado, né? Aí eu disse, meu Deus, acho que eu tô com uma cara terrível, porque a pessoa veio e disse pra mim. Não, mas é que ela viu que eu tava chorando, eu acho que, enfim, por causa do sentimento. E eu fiquei triste porque eu não consegui falar com ela. Eu tava chorando e eu não consegui, sabe? E se eu parasse de andar... doía mais ainda, eu tinha que continuar andando, senão eu não ia brecar. Aí foi embora. Quando eu cheguei também, chegamos na pousada, a mulher viu que eu estava machucada, ela queria me dar comida, ela queria me cuidar, sabe? A pessoa toda assim... A atenção, ela né? foi A muito preocupação. atenciosa, muito preocupada comigo. Ela disse, minha filha, eu tenho muitos calos embaixo do pé, eu sei o que tu tá sentindo, né? Só que eu tinha a planta do pé toda cheia de bolha, não tinha o que fazer, né? Aí foi botando medicação e coisa assim, a gente conseguiu reverter e conseguir fazer o caminho. E a chegada em São Tiago de Compostela? Na noite anterior da caminhada, eu tive um pouco de dificuldade de dormir, porque eu fiquei imaginando tudo que eu tinha passado pelo caminho, tudo que eu tinha sentido, e como que ia ser lá, né? E quando tu chega lá é uma explosão de emoção, aquela falta de ar, aquela coisa que tu não consegue controlar, sabe? É uma emoção muito forte. Eu comecei a ficar toda arrepiada, me dava arrepio nas pernas, né? E parecia assim, aí baixa uma adrenalina, assim, meu Deus, será que eu vou chegar, sabe? E a gente chegou, o Gilberto se emocionou bastante no caminho. Ele se emocionou bastante na chegada. Para ele, acho que foi assim muito forte, né? Mais intenso ainda. Mais né? intenso, porque era a segunda vez, né, dele. E para mim foi muito bom. As pessoas diziam assim no caminho, tu vai ver quando tu chegar lá, como é que vai ser. E tem uma outra coisa que está um pouquinho fora de contexto, mas eu vou comentar. Durante o caminho, tu vai encontrando as pessoas, né? Sim. Tu tem, assim, vontade de encontrar de novo. Tu quer saber se aquela pessoa vai conseguir, sabe? Será que ela está à frente? Será que ela está atrás? Onde ela está? Tu tem aquele sentimento assim, ai, tomara que aquela senhora consiga chegar, sabe? Tomara que aquele rapaz que estava uns torcem pelos outros e os outros por uns. Isso aí. Todos torcem. Porque todo mundo tem o mesmo objetivo, chegar no mesmo lugar. Sim. E essa experiência, Márcia, de fazer um retiro, vamos assim dizer, de 11 dias, uma caminhada que durou 11 dias, junto com o marido também, qual é a importância para o casal e para, eu diria, oxigenar, alimentar a relação matrimonial? Fez bem? Faz muito bem. Aí tu percebe se tu está ajustado ou não com a pessoa, né? Porque a gente passou
eu passei dificuldade, ele me acolheu, né? E ele entendeu, porque às vezes pode pensar que é má vontade da pessoa, né? Teve momentos que eu tive que caminhar muito devagar. A gente teve que caminhar um dia a mais, porque a gente teve que fazer uma parada de quilômetros a menos por minhas bolhas, né? Porque eu disse assim, olha, se nós for fazer mais, eu não vou conseguir, eu acho, né? Eu achava não, tinha certeza, mas... então, ele foi compreensivo. Gilberto foi compreensivo. Sim, muito. E o que eu vou te dizer? A gente não brigou no caminho. E eu disse assim, meu Deus, acho que vou matar esse homem no caminho. Como é que é? Vocês brigaram pelo caminho? Não. Ah, não brigaram? Não. Não brigaram? Não, eu pensava assim, eu acho que a primeira dificuldade que eu tiver lá, eu vou querer matar ele. Eu pensava, né? Gilberto. Não, a gente não discutiu. Viu como foi um caminho abençoado? Foi um caminho abençoado, porque a gente não discutiu. Não deu pé de guerra. Não. Diz a terminologia contemporânea, moderna, não deu DR. Não teve DR. Não teve, né? Não teve. Bom, e para a tua vida, já nos encaminhando para a reta final do programa, Márcia, esperavas passar por uma situação dessas e foi algo que realmente te deixa marcas na vida? Sim, deixa, e eu vou dizer assim para ti, a dor que eu senti com as bolhas, as coisas assim, não é nada. Porque a gente percebe que na vida tem gente que passa por tanta dificuldade, né? E encontra forças. Encontra forças. E eu só tenho que agradecer, porque eu não tenho dificuldade, sabe? Eu sou uma pessoa que eu batalho bastante pelas coisas que eu quero, cuido bastante da família, prezo muito, sou uma pessoa controladora, sabe? E me policio para não ser tanto, né? Porque eu gosto de tudo acertadinho, tudo direitinho. Que eu fiquei longe das minhas filhas, dos meus pais, né? Da família. E aí no caminho tu pensa nas pessoas, tu lembra das pessoas que não estão bem, digo de saúde, tu vai passando, sabe? Aí tu vai rezando por elas, né? E que a minha dificuldade no caminho era nada perto da dificuldade que tem gente com doença passa na vida, né? Então é isso que eu levo para mim, que tem coisa muito mais difícil de se enfrentar do que o caminho. Pronta já para uma segunda experiência, quem sabe Caminhos de Caravaggio, outro roteiro? Eu quero fazer o Caminho de Caravaggio. É a tua meta? É a minha meta, não sei quando que eu vou conseguir. Canela até Farroupilha até o santuário. Eu quero chegar no Santuário de Caravaggio. Quero sair de Canela e chegar em Caravaggio. Aqui em Caravaggio, certo. Sim. Essa é a tua meta, então. Márcia, quero te deixar com a palavra final. Obrigado pela tua disponibilidade junto com o Gilberto também, vocês que acabaram separando esse tempo para estarem conosco aqui na TV Serra, nos contando essa experiência. Como é bonito ouvir isso, uma caminhada de um esposo com uma esposa, do homem com a mulher. Acho que isso, acredito, vendo de fora pelo relato de vocês, que acrescenta muito dentro da relação e faz bem. Daqui a pouco é um biotônico Fontoura também para esta relação. Te deixo com a palavra final. Então eu quero agradecer a oportunidade e falar para as pessoas que tenham vontade, façam o caminho. O caminho, ele vai te dar uma perspectiva diferente para ti. É a única coisa que tu pode fazer para ti mesmo, né? Porque ali no caminho tu percebe que tem coisas que tu não olha para ti, que tu não tira tempo para isso, porque a gente tem uma vida corrida, né? Tu não dá muita bola para muitas coisas. E no caminho tu consegue pensar na tua vida, no que tu quer, nas tuas... Seria isso aí. Com certeza, no sentido mais amplo da vida, na essência do ser humano, né? Sim. Com certeza. Márcio, obrigado, parabéns. Que bonito exemplo, que belo relato. Nós tivemos a oportunidade na entrevista do dia hoje, num primeiro momento com o Gilberto Galafassi, agora com a Márcia Regina Mente Galafassi também, nos contando esta experiência. Claro que precisaríamos muito mais tempo para contar todos outros detalhes, mas nos dando um panorama de como foi esse caminho, Santiago de Compostela, o caminho português, pouco mais de 200 quilômetros até Santiago de Compostela, lá na Espanha. E olha, eu vejo e percebo e tenho essa dimensão que cada vez mais o caminho
nos encontra, nos nivela. Nós somos todos iguais. Não tem classe A, classe B, fulano, beltrano, não. Nós caminhamos e quando caminhamos, nós estamos todos numa mesma posição. E faz bem caminhar. Daqui a pouco a gente acaba encontrando algo que a gente perde na nossa vida e se encontrando consigo mesmo. Um abraço a todos, até a nossa próxima entrevista do dia.